Olá, pessoal! Vamos começando o nosso conteúdo novo de história. Então, essa semana a gente vai iniciar o conteúdo A Vinda da Família Real para o Brasil, que aconteceu no ano de 1808. Então, vamos entender o que essa família real veio fazer aqui no Brasil e quais foram os motivos que levou ela a sair de Portugal e vir para a principal colônia, que era o Brasil. Então, nessa charge aqui, já dá para a gente entender um pouquinho. Lá em cima, o que fala? A pressão de Napoleão sobre o rei de Portugal, D. João VI. Então, Napoleão é esse rapazinho aqui maior. Aí o Napoleão fala, o bloqueio ou a invasão? E esse rapazinho menor, que parece uma baratinha aqui, é D. João VI. Aí ele tá pensando aqui, posso pensar por mais uma semana? Então, o que significa isso? A gente vai voltar lá ao conteúdo Era Napoleônica. Vocês lembram lá do bloqueio continental? O que foi o bloqueio continental mesmo? Napoleão comprou uma briga com quem? Com a Inglaterra. Pelo fato da Inglaterra ser um país industrializado, né? E a França não ser um país tão industrializado. Então, Napoleão queria tornar a França um país industrializado e para isso teria que o quê? Derrotar a Inglaterra. Inclusive, travou uma batalha contra a Inglaterra, que foi a Batalha de Trafalgar, onde Napoleão perdeu e após a perca, né? Após ter perdido essa guerra, ele decreta esse bloqueio continental, que significou que todos os países do continente europeu estavam proibidos de comercializar com a Inglaterra. E quem comercializasse, quem passasse por cima desse bloqueio, quem não respeitasse esse bloqueio continental, iria ver com quem? Com Napoleão. Napoleão iria invadir os territórios aí, ó, dos países que não obedecesse, que não acatasse o bloqueio continental. Então, mediante a isso, Portugal tinha contratos, né? Comprava mercadorias de quem? Da Inglaterra, não respeitou esse bloqueio continental. E com isso, Napoleão invadiu Portugal, invadiu invadiu Espanha, que a Espanha também não respeitou esse bloqueio, continuou comercializando com a Inglaterra. E a família real tinha exército o suficiente para bater de frente com o exército de Napoleão? Não. Referente a isso, a família real decidiu ir para a principal colônia. E essa principal colônia era onde mesmo? No Brasil. Era referente à invasão de Napoleão em Portugal. Toda a família real, criados, amigos, assessores, saíram de Portugal e vieram para o Brasil. Referente aí à invasão de Napoleão em Portugal. Então, como fala aqui, em janeiro de 1808, Portugal estava prestes a ser invadido pelas tropas francesas, comandadas por Napoleão Bonaparte. Sem condições militares para enfrentar os franceses, o príncipe regente de Portugal, D. João, resolveu transferir a corte portuguesa para a sua mais importante colônia, que era onde mesmo? O Brasil. Então veio no total aí, ó, de 10 mil pessoas, que saiu em novembro, né, dia 29 de novembro de 1807, mas chegou no início de 1808 no Brasil. Então, cabe lembrar e ressaltar que nesse momento Portugal não estava bem economicamente. Para sair de Portugal, né, atravessar o mar e chegar aqui no Brasil. Como que ele fez para trazer esse monte de gente? 10 mil pessoas. Ele contou aí, ó, com os aliados ingleses. Então, os ingleses fez isso de graça? Não, pensando em beneficiar futuramente. Então, foram os ingleses que ajudou os portugueses nessa travessia aí, ó. Veio no total de 14 navios para trazer essas 10 mil pessoas. Então, além da família real, vieram centenas de funcionários, porque estava trazendo
toda aquela assessoria da família real para o Brasil, para eles continuar a vida naturalmente. Então veio toda a família real, vieram centenas de funcionários, diversos criados, assessores e as pessoas mais importantes, né, da corte portuguesa. Eles também trouxeram bastante dinheiro, as obras de arte, documentos, livros, bens pessoais e outros objetos de valor. Então, tudo que era importante eles trouxeram, porque o objetivo deles não era retornar a Portugal, porque Napoleão Bonaparte já tinha invadido aquele território, né? Então, o que era de mais importante, o que tinha de mais valor, essa família real trouxe para o navio. Então, durante essa travessia no mar, como eu falei anteriormente, foram 14 navios para trazer essas 10 mil pessoas. Durante essa travessia, eles passaram por algumas turbulências, né? Teve algumas tempestades, onde que desviaram ali, alguns navios de rumos. Como fala que por meio de uma tempestade forte, alguns navios chegaram em Salvador e outros chegaram no Rio de Janeiro. Inclusive, a primeira capital do Brasil foi Salvador. Posteriormente, transferiu para o Rio de Janeiro. E aí, o Brasil continuou o mesmo ou melhorou a sua estrutura com a chegada da família real? Sim, melhorou. Bastante coisa, melhorou literalmente a sua estrutura. Mas para isso, trouxe um desconforto a algumas pessoas, como fala aqui, em março de 1808, a corte portuguesa foi instalada no Rio de Janeiro. Muitos moradores, sob a ordem de D. João, foram despejadas para que os imóveis fossem usados pelos funcionários do governo. Porque assim, não teve uma estrutura, não teve um planejamento para essa família real chegar aqui no Brasil. Então, não fez determinadas construções para abrigar toda essa gente. Então, muitos moradores tiveram que sair de seus abrigos, né, de suas casas, para alojar aí, essas pessoas que a família real trouxe. Aqui. Esse fato gerou, no primeiro momento, muita insatisfação e transtorno na população da capital brasileira. O Rio de Janeiro cresceu muito e obteve novas estruturas. Aquilo que eu falei anteriormente, né? Que o Rio de Janeiro modificou literalmente a sua característica, a sua estrutura, ficou uma cidade, um estado, né, mais moderno, mais atual para abrigar aí a família real. E os anos se passaram e já estamos no ano de 1812. O que aconteceu lá na França? Napoleão Bonaparte começa uma campanha contra a Rússia, aquela guerra ali contra a Rússia. Por que mesmo? Porque a Rússia apoiava aqui, Napoleão no bloqueio continental. Porém, Napoleão não tinha mercadorias o suficiente para repassar para a Rússia o abandonou nesse bloqueio. E com isso, Napoleão ficou chateado e empenhou e começou uma guerra contra a Rússia, ficou conhecido como campanha na Rússia. E com isso, gente, Napoleão pegou todo aquele exército que estava aqui na Espanha, todo aquele exército que estava aqui em Portugal e em outros países e mandou tudo para onde? Para a Rússia, nessa campanha aqui contra a Rússia. Então, nesse momento, a família real fica tranquila, que pode o quê? Voltar a Portugal. Porém, D. João, ele não quer voltar a Portugal. Ele fica aqui. Só volta apenas a rainha, né? A mãe dele, Dona Maria. E com isso, para uma família real ficar nessa principal colônia, teve que o quê? Alterar o nome dessa colônia. Teve que elevar. Por quê? Dona Maria, a rainha, estava lá em Portugal, ela retornou, né? E D. João ficou aqui no Brasil. D. João não queria retornar, então elevou o nome da colônia. Então, em 1815, no dia 19 de dezembro, essa principal colônia, o Brasil, né, passou a se chamar de Reino Unido a Portugal e
Algarve, e também elevou as suas capitanias. Capitanias é tipo povoado hoje, elevou elas tipo para a cidade, né? Aí as capitanias foram chamadas, transformadas em províncias. E o ano se passou, gente, já está em 1818. O que acontece com a mãe de D. João? A Dona Maria I, ela faleceu. E a rainha falecendo, quem pega o trono aí, nesse período, era monarquia, né? O poder era hereditário, passava de pai para filho. E nesse quesito, quem é herdeiro do trono é o filho, D. João. Agora ele não fica, o nome dele não é apenas D. João, é D. João VI. Então ele é rei aí do Reino Unido, a Portugal e Algarves. Desculpa. Agora vamos retornar àquilo que eu falei lá anteriormente, que a família real não tinha condições financeiras nessa travessia de Portugal para o Brasil, mas a Inglaterra ajudou. Ajudou com que objetivo? Objetivo financeiro, né? Lucro, futuros. E é aqui que adentra o porquê que Inglaterra, ajudou Portugal nessa travessia. Como fala aqui. Uma das principais medidas tomadas por D. João VI foi abrir o comércio brasileiro aos países amigos de Portugal. A principal beneficiada com a medida foi a Inglaterra, que passou a ter vantagens comerciais e dominar o comércio brasileiro. O que significa isso? Que a maioria dos produtos que o Brasil comprava de quem? Da Inglaterra. Inclusive os ingleses falaram que ia fazer até uma graça para o Brasil. Os produtos vendidos a Portugal, os produtos vendidos para o Brasil iria chegar aqui com um imposto menor que para os outros países. Para os brasileiros, os produtos tinham juros de 15% e para os outros países tinha juros aí de 24%. E com esse privilégio de juros menor, o Brasil acabou comprando muitos produtos, inundando o Brasil com produtos ingleses. Isso, olhando para um lado, não foi bom, porque isso prejudicou o desenvolvimento da indústria brasileira, né? Porque o Brasil poderia fabricar determinado produto, não fabricava porque comprava da Inglaterra. Agora vamos falar de algumas medidas que favoreceu o Brasil, medidas econômicas, né? Aqui, D. João adotou várias medidas econômicas que favoreceram o desenvolvimento brasileiro. Entre as principais, podemos citar o estímulo ao estabelecimento de indústria no Brasil, ou seja, a criação de indústrias no Brasil, construção de estradas que favorecia para ir de um estado para o outro, no transporte de mercadorias, né? Cancelamento da lei que não permitia a criação de fábricas no Brasil. Então, o Brasil pode ter fábricas, pode ter o seu produto, né? E pode vender os seus produtos. Reforma dos portos, criação do Banco do Brasil, instalação de uma junta comercial. E do ponto de vista cultural, o Brasil também saiu ganhando, né? Essa vinda da família real para o Brasil trouxe aí a arte, que ficou conhecida como a Missão Francesa no Brasil, que estimulou o desenvolvimento aí das artes em nosso país. Essa Missão Francesa era tipo um circo onde que levava a arte em diversas partes do mundo. E sem falar, gente, que a família real também deixou um legado bastante importante para o Brasil, que foi a criação do Museu Nacional, a Biblioteca Real, a Escola Real de Artes, o Observatório Astronômico. Também diversos cursos foram criados, né? Foram trazidos de Portugal para o Brasil, como agricultura, cirurgia, química, desenho técnico e outros. E os estados mais beneficiados foram a Bahia e também o Rio de Janeiro. Então aí, é a imagem do Museu Nacional, que foi criado pela família real,
onde que nesse museu tinha diversos registros, né, históricos, científicos. Então, aí constituía um acervo bastante importante de registro, né, de mais de 200 anos. E esse museu ele foi queimado, ele pegou fogo, né, teve um incêndio nele em 2018, onde que perdeu diversos acervos históricos científicos. Então, foi uma perca muito grande. A imagem da Biblioteca Real, a Escola Real de Artes, o Observatório Imperial. Terminou o conteúdo? Ainda não, mas estamos finalizando. Família real está aqui no Brasil, D. João VI, né? Mas em algumas regiões, em alguns estados, está havendo alguma revolução. O povo está o quê? Contraditório com a administração de D. João VI. Essa região aqui ó, é o estado de Pernambuco. Essa revolução aconteceu em 1817, onde que Pernambuco estava insatisfeito com a administração de D. João VI, especialmente porque essa família saiu lá de Portugal, veio instalar aqui no Brasil e modificou bastante coisas. Então, esse povo começa o quê? A revoltar contra o governo. Uma das insatisfações é a chegada da família real e outra insatisfação também é pelo fato que diversos cargos públicos eram destinados aos portugueses, sem falar que nesse período D. João ele aumentou muito os impostos e os tributos. E nesse período que aumentou esses impostos e esses tributos, Pernambuco não estava passando por um momento muito bom, referente à seca, à miséria, à fome que estava alastrando nessa região. E as ideias iluministas, né, que contribuiu de forma significativa para a Revolução Francesa, onde que pregava liberdade, igualdade e fraternidade, também influenciou esses pernambucanos a reivindicar os seus direitos, a dar força, apoio para ir contra o governo de D. João VI. E aí, o que produzia nessa região? Era o açúcar. O açúcar era o principal produto nessa região. Porém, com a fome, com a seca, a plantação de cana não foi muito boa e com isso a produção de açúcar diminuiu muito e os impostos eram cobrados da mesma forma. Referente a isso, a população estava insatisfeita e começou essa revolta. Então, João VI vai deixar isso quieto? Vai deixar isso barato? Não. Então, João VI vai reprimir, né? É claro, como fala aqui, ó, repressão do governo e fim da revolta. Preocupado com a possibilidade de ampliação da revolta para outras províncias, D. João VI organizou uma forte repressão militar contra os rebeldes de Pernambuco. As tropas oficiais cercaram Recife. Os embates duraram 75 dias, resultando na derrota dos revoltosos. Os líderes foram presos e condenados à morte. O porquê condenado à morte? D. João VI, ele já mostrava, quem fosse contra o meu governo pode ter sérios problemas, pode ter sérios transtornos. Então, isso aqui era para intimidar e para que as pessoas tivessem um respeito com o governo de D. João VI e não batesse de frente com D. João VI. Então, aí, essa revolta não teve sucesso, onde que ela foi reprimida e os principais líderes foram condenados à morte. Então, aqui a gente encerra o conteúdo, a chegada da família real no Brasil.